são vida. São torbelhinhos de vida e são vida. Eles não têm a nossa Constituição, mas se eles vão ter ou não vão ter, a gente vai estudar agora, vai discutir isso agora. Eles são fontes, vieram da mesma fonte que a gente veio, e eles são vida, e são nossos ajudantes, são ajudantes de Deus, são funcionários de Deus. Segundo algumas linhas, a senhora Blavatsky, por exemplo, ela disse na doutrina secreta que eles vão ser seres humanos. Enice Sembel disse que não, mas a diferença da concepção pode ser que ela está se referindo a um período determinado de tempo, a um Manvantara, que é, na verdade, uma medida de tempo para nós. Na doutrina secreta diz que sim. E Enice Sembel disse que não, mas é que nós estamos como se fosse pegando um recorte, uma focalização do universo e vendo o trabalho do sistema solar nesse Manvantara. O trabalho de Ishvara, que é um ser que já estaria graduado. Ele tem a cargo o sistema solar porque realmente ele trabalhou muito e é o ser que mais entende. Mas, então, ela está se referindo ao Manvantara. Provavelmente, ali tem uma coisinha que, depois, se vocês quiserem, chega mais perto. Nós sabemos que as linhas entre os homens e os elementais se cruzam às vezes. Porque, não sei quem que disse, mas dizem que Nossa Senhora, em um determinado momento, optou pela linha angélica. Depois de uma certa graduação, vamos dizer assim. Mas isso pode, cada um fica com critério se eles vão ser homens, mas tem outra parte que Blavatsky disse que todo o que existe ou foi ou será homem. E ser homem inclui ter manas. Nós ainda não temos a total adaptação de manas, estamos a caminho. De qualquer maneira, os elementais são nossos ajudantes. E nós, com certeza, já passamos por essa fase. Eles estão numa linha e o universo inteiro evolui. E a evolução deles é involução. Eles estão antes do reino mineral. Na linha da vida, por exemplo, aqui estaria, no causal estaria um reino elemental, no mental estaria outro, e no astral estaria primeiro reino, segundo reino, terceiro reino. O quarto reino seria o mineral, o quinto, o vegetal, e o sexto reino que está tentando se implantar agora, que é o ser humano, humanas no homem. Então, nós vemos que o elemental está nessa linha. Então, aparentemente, vocês se lembram daquele esquema das cadeias, que é assim, etc. O elemental ainda está descendo, tá? E a função dele por aqui é de nos ajudar e muito, porque o elemental fica ajudando o homem, e depois vamos entrar especificamente nesses temas. Os mestres falam dos elementais. Nas cartas assim, ele dá inclusive um nome do causal. Nas cartas para o clube também aparecem os elementais. E nós fomos, em um tempo muito atrás, nós precisamos passar por isso, porque o espírito é perfeito, mas nós estamos aqui, nós temos o espírito que fica lá e manda como se fossem esses tentáculos, sua essência, para que a gente aprenda e leve tudo que aprendeu. Então, os elementais vão servir para nós, inclusive, e isso é o Peter que disse, eles vão ajudar os discípulos, porque eles vão depurar o karma. Vamos lá. Bom, em um princípio, só para fazer o caminho, está muito confuso? Depurar o karma é a tentação? Exato.
No princípio, olha, desculpem, que são temas tão... É horrível delimitar temas, mas é para entender. Num primeiro momento do universo, teria um ponto que não vibra, que seria o absoluto, e imediatamente, 3 aspectos, como se fosse em um plano chegando mais pertinho da matéria. Esses 3 aspectos do absoluto seriam o pai, o filho e a mãe. Então, as mônadas vêm por aqui. O pai é espírito e é unidade. O filho é lei, ordem e vida. Então, esses 3 aspectos do absoluto formam planos. Porque, de novo digo, a matéria está se aperfeiçoando. Tudo é matéria a partir daqui e tudo está tentando voltar para sua casa com mais experiência. Essa é a única coisa. O espírito já é perfeito, nem precisaria. Então, a mônada vem pelo aspecto pai, em unidade com ele, e esses 3 aspectos, primeiro, formariam diferentes planos de matéria, cada vez matéria mais densa. Primeiro cosmos, com 3º e 4º. Quando chega nesse plano, isso é bem rápido. Esse aspecto pai, que era espírito e unidade, dá para o aspecto filho a mônada. Porque a mônada, para entrar no mundo das formas, ela precisa ter um envoltório, ela precisa ter substância. Como é que uma coisa tão sutil e não vai entrar totalmente, vai mandar sustentar, mas ela precisa roupinha para descer aqui. Então, o aspecto pai, que é o aspecto espírito e unidade, dá para esse segundo aspecto. E aí, continua a descida na matéria. Quando chega no 7º cosmos, aí entra no que a gente estava falando. Nós não vamos estudar todo, não vamos estudar como se fosse uma foto do universo num momento determinado, que é o sistema solar. Então, elas entram, vão ficar baixo a supervisão de Ishvara, que é o regente, é o chefe, é o que entende tudo, todas essas coisas. E uma coisa que eu me esqueci, importantíssima. Nesse 2º, 4º cosmos, a mônada que vem como espírito, perfeita, mas muito imaterial, ela encontra os 7 arcanjos, ou 7 potências, ou como vocês quiserem dizer, que, aí vem a coisa meio assustadora. Segundo Annie Besant, no livro Ciência e Sabedoria Moderna, ela disse que são devas. São como se fossem elementais super formados, super graduados. Desses 7, no 4º nível que a mônada começa a descer para poder se mexer no mundo da matéria, só 5 estão em atividade. 2 deles vão aparecer com desenvolvimento sucessivo. E desses 5, cada um deles é o chefão de um tattva. Ou seja, um é o chefe do que elementais ou devas da água, outro, eu tenho um nome ali, da terra, o Prithvi, da água, baixo, do fogo, depois eu digo direitinho para vocês. Dos 4 elementos e mais o éter. Mas para vocês verem como eles nos ajudam, ali eles estão ajudando a formar os veículos da mônada. Ou seja, eles estão sempre cuidando da gente. Agora, eu vi muito em livros isso, que a gente tem que saber se comunicar com eles, para pedir ajuda. Eu não sei. Isso eu deixo a cada um de vocês, porque tem muitos pontos. Como é que a gente vai... Eu acho que o universo inteiro sabe que as coisas são harmoniosas. Então, não estou encontrando o nome deles.
Então são 5. Outros 2 não estão ainda funcionando. Os 4 elementos e o éter, né? 4 elementos e o éter. Esses são os grandes chifões. Quando chega no sétimo, esse cosmos, que vocês veem que é um cosmos com K, Ishvara toma conta. E aí começa o nosso estudo. É nesse momento que a gente vai estudar os elementais. Antes e depois a gente não sabe. Tem aquele anel, é um anel, não passarás? Que é até onde a gente mais ou menos pode chegar. E outra coisa interessante, que eu não sabia, é quando chega no nível de Ishvara, o regente do sistema solar, a mônada. Eu não vou dizer se divide, porque não faltam palavras, não é se divide. Uma mônada tem 60 mil milhões de aspectos de consciência. São 60 mil milhões, é tudo de teosofia, não estou de verdade, não estou inventando aqui. Não é 60 mil milhões de mônadas, é uma mônada que manda como se fossem cordinhas para pescar 60 mil milhões, eu não sabia. E essas 60 mil milhões vão entrar e vão povoar o plano do sistema solar para pegar todo mundo informação e voltar todo mundo para onde era. Digo a mônada porque aqui estão incluídos os elementais. Eles vão fazer esse caminho. E essa energia da mônada, que é energia pura, que é uma energia que não está contaminada, que é pura, em todos os planos, a mônada sozinha, como eu repito, não pode descer, porque ela precisa de veículos para entrar no mundo de matéria. E essa energia da mônada é fortíssima e pura, não tem mistura. E por que estou dizendo? Para situar bem onde ficam os elementais. E essa energia aparece em todos os planos. No primeiro aspecto de cada plano, que é o subplano monádico. O subplano monádico só tem a energia da mônada e mais nada. Mas, aí estamos fazendo, de novo, repito, um corte, uma foto do sistema solar nesse nível. Bom, no primeiro subplano dos 3 planos, é essência monádica. É energia forte e só da mônada. E isso vai até o plano físico também. O plano, a essência monádica, no primeiro subplano, ela vai sozinha por aqui, ela se comunica, nesse primeiro plano é fortíssima e não é misturada, como se fosse o plano atômico é energia total. Mas a partir daqui, vem o segundo subplano aqui, que vem os elementais. Terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Então, primeiro subplano de cada plano, energia atômica, que vem direto, corre direto, uma fonte separada e não é misturada. Depois já começam se chamam planos moleculares, que são combinações. Então, a partir do segundo plano, os 6 subplanos que seguem, essa era a essência monádica. Esses 6 são energia combinada e essência elemental. São combinações, tá? Mas para vocês verem como essa energia elemental é importante, na verdade, é quase todo o plano, não? E nesses outros planos a mesma coisa. Do segundo ao sétimo, essência elemental. E aqui também, onde não é a energia atômica, é essência elemental. O que é essência elemental? Como ela não pode descer em planos de matéria, ela desce como essência. E quando chega nesse nível, já é mais até do que essência, que se formam os reinos elementais. O que são os reinos elementais? São os lugares onde vão viver as consciências que desceram para o mundo. Eu vou dar uma coisa
onde descem os seres que vêm da mônada. Então, aqui já são reinos elementais. O primeiro reino elemental, onde vão esses 60 mil milhões de consciências, não de mônada, é uma mônada, vão descer para viver aqui. E nessa primeira parte, sim, tá certo? É o primeiro reino elemental. O primeiro reino elemental que está dentro de nós é no causal, no mental superior. E vai como piscar no homem, os elementais vibram dentro da aura para acordar a gente. Tem um autor que disse que a gente é um animal muito passivo, então chegam os elementais para dar aquela mexida na consciência da gente. Os causais já são altíssimos e elevados, vão dar à mente a luminosidade, vai ser a mente iluminada, o Taihasa, que muitos santos já têm, e que aí a natureza reconhece o ser humano como seu irmão, e não tem mais violência nesses planos. Isso aí, graças à ajuda e ao teste dos elementais. Porque os elementais, além de tudo, por isso, eles, nos discípulos, eles vão cutucar o karma, para ver se a pessoa realmente aprendeu. Mas esse aqui, o primeiro reino elemental, é muito sutil e está no plano causal. Primeiro reino elemental. O segundo reino elemental já está nesses aqui. Seria na, 1, 2, 3, na mente concreta. E o elemental faria o quê? Realmente eu vi no livro de Teosofia, não estou inventando. O elemental desafia a pessoa. Faz tal coisa porque vai ser pelo teu bem, não sei o quê, mas um bem muito egoísta. Então eles estão ao serviço dos mestres, tanto para o bem como para o mal. Aliás, nunca estariam para o mal, porque se eles estão para vencer o nosso egoísmo, é a mesma coisa que a gente quer. Eles podem ser usados, eles não são mandados com palavras humanas, mas eles podem ser usados se a gente conseguir atingir uma vibração tanto boa como ruim, pelo som e pela cor. Por isso, Som e cor. som e cor. Por isso que os indianos dão muita força para os sonidos, etc. Esses aqui estão nos ensinando o segundo reino elemental, que fica na mente concreta. Ele está nos ensinando, depois da gente trabalhar muito, vai aprender que esse egoísmo não nos leva a lugar nenhum. E eles estão ali para nos desafiar. Eu vi realmente, digo e repito, aqui eles vibram na aura da gente. Eles estão chegando perto para ver. Eles dirigem muitas vezes o destino até das nações. E, segundo Helena Blavatsky, os mestres, na aura deles não têm elementais, porque já superaram. Os elementais não se alimentam de comida, eles se alimentam das matérias do próprio plano e vibram com coisas da gente. Eles se consideram nossos amigos se a gente tem uma vibração mais ou menos comum. Também eles não têm uma vida determinada, eles se desvanecem no ar. Mas esses são os 3 planos. O terceiro reino elemental, que é o que já está mais perto de chegar a ser o reino mineral, que é o 4º, está no astral. Então são todos os desejos que muitas vezes a gente pensa que são nossos e que não são. São esses serzinhos. Eu digo serzinho porque não teria como chamar, mas aí é que está. Eles são, primeiro são para sobreviver. Eles estão crescendo conosco e somos nós que vamos dar o tom do crescimento deles. Eles fazem parte da natureza em 2 momentos diferentes. Blavatsky se refere que vão ser seres humanos.
E as duas linhas de ser humano e de elemental se encontram. Diferentes autores, aqui está muito pequenininho, mas alguns dizem que se encontra mais para cima, outros dizem que a linha do elemental pode subir, e outros dizem que nós fomos elementais, com certeza, porque nós precisamos, antes de passar para outra coisa melhor, nós precisamos ter dominado, controlado, como vocês queiram saber. E eles são simplesmente funcionários de Deus. Eles são trabalhadores da natureza, cada um eles não se misturariam. Os da água, por exemplo, eu já expliquei para vocês que cada turma, cada aspecto cuidaria da água, do fogo, do éter e da terra. Não se misturam entre si, mas eles estão o tempo inteiro conosco. Eles têm algum que cuida. Interessante porque Peter chega a dizer que, de acordo com o país, tem diferentes. Também não tem forma. A forma que eles assumem é a forma que a gente, uma forma de pensamento que a gente dá. Quando alguém vê, por exemplo, a Virgem Maria, é uma forma de pensamento que se criou, que se condensou e todo mundo vê a mesma coisa. E a duração dessa forma de pensamento tem a ver com a potencialidade da ideia da pessoa. E nesse sentido, sim, tem os elementais que cuidam das crianças. Vocês todos sabem que na religião católica, não sei nas outras, mas na católica a gente teria um anjo da guarda. E não é outra coisa que um elemental. Os anjos são elementais que já têm título de faculdade, digamos assim. Mas em seus primeiros passos é a mesma linha dele. E tem os que cuidam das florestas e que no início dizem que ele se dava muito bem com o homem quando o homem ainda não tinha carne. Depois a gente assustou eles. Então, da terra seriam os gnomos. Tem muita gente, sobretudo criança, quando se permite, consegue ver. As fadinhas, segundo o Leadbeater, por exemplo, é nossa mente que cria a forma deles. Ele disse que esse foi... Também a gente cria o que quer ver. Eles não são exatamente eles que fazem a forma deles. A forma, eles são ou etéricos ou astrais. Eles não têm corpo físico. Mas, como a gente quiser, olha como a nossa mente é poderosa, a gente cria uma forma para eles. E também como cria uma forma para eles, a gente pode fazer com pensamento, porque eles são pensamento, na verdade. Eles, no caso, são pensamentos de um ser mais alto na escala, mas não podemos fazer elementais com o nosso pensamento. E de acordo com a potencialidade que a gente tenha para essas coisas, pode ser um elemental que dure mais tempo ou menos. Pode ser um elemental que nos ajude, ou que a gente cria um monstruinho, que fica sempre vibrando e se alimentando com essa carga energética. Por que se chamam reinos elementais? Porque nesses níveis já não são essências, já são lugares onde moram esses seres que desceram da mônada. E eu pensei que não ia ter nada para ler sobre elementais, que era uma coisa assim, meio fábula. Mas encontrei tanta coisa, os mestres, Tumi, nas cartas assim, Leadbeater, Geoffrey Hodgson, ele que disse que uma vez um gnomo estava fazendo uma caricatura dele e fez a boca perfeita dele. Eu sei que a gente não enxerga mais. Dizem que as fadinhas também, a gente que tenta humanizar coisas que não tem. Mas eles estão o tempo inteiro aqui, isso é gente maravilhoso. Agora, eu espero que vocês me perguntem coisas, porque
Ou me digam da Eu experiência. vou devolver algumas percepções. Por favor. Por exemplo, essência elemental, do que eu consegui aprender, eu achei fantástico aquele livro do Teosofia Explicada, não é? E como unidades magnéticas, eu tentando fazer um paralelo com a biologia, é como se fossem as células do corpo, não é? Elas, do que eu entendi, elas não têm exatamente uma consciência própria, a essência elemental. Nesse nível não. Exato. Ela não tem. Inclusive eu achei genial quando o livro do Pavri fala que a pessoa, conforme o seu padrão vibracional, ela atrai magneticamente a essência elemental parecida. Então, de fato, o que governa a essência elemental que a gente vai deixar ou não atrair é o padrão da vontade, né? Onde a gente estabelece uma espécie de padrão vibratório que a gente vai absorver A ou B. Quem trouxe para mim, né, uma clareza fantástica foi o Ricardo, uma vez ele dizendo assim: a essência elemental, ela faz parte desse movimento evolutivo e ela evolui pela vibração, pelo padrão vibratório, digamos, o astral alto. Mas como tem 7 subníveis, ele disse, por exemplo, assim, então deixemos para os bodes se dando cabeçada na época do cio, para trabalhar e dar espaço e espaço evolutivo para essa essência acontecer lá no reino animal. Mas o humano pode, por exemplo, escolher um padrão vibratório muito mais alto da beleza, da filosofia, da aspiração elevada, porque igual está servindo ao movimento evolutivo do reino elemental, só que já num padrão mais elevado, né? Mas eles não têm, quer dizer, essa essência não em si não tem. Mas alma budimana não tem. E eu tive uma percepção que tem um pouquinho diferente, que eu vejo assim, por exemplo, existe o reino humano, o reino angélico, e o reino angélico vai constituindo desde as fadinhas pequenininhas até os anjos, arcanjos, não sei do que. Mas né? se cruzam, isso é interessante. Como? Tem alguma coisa nessa história Sim. que ali aparece numa letra mínima, que pode se cruzar. Lembra daquela história que a Virgem Maria, depois da sétima iniciação? No Teosofia Explicada, ele mostra também, sabe, uma coisa interessante, né? Depois do adeptado, depois da perfeição humana, se abrem 7 caminhos. Um deles é evangélico, que é Maria, depois, tipo assim, ela se tornando um ser adepto, um ser de 5ª iniciação, ela opta pelo estado, outros os bodhisattvas que vêm para ajudar a humanidade, outros são mensageiros galácticos, né? Sim. Não é? E o interessante é que, como eu acho que é uma coisa assim que está cheia de lendas, eles falam em alguns momentos, inclusive a Blavatsky, de uma individualização. Também eu não sei em que momento, nem sei como, porque essas linhas débicas, eu também no início pensava que eram... a gente falou sobre o serviço, né? Sobre pedir coisas. Curiosamente, eu descobri no livro do Hodgson que é um favor para o reino, no caso angélico, pedir. Só que a natureza do pedido é que vai fazer a diferença da vinculação kármica, por exemplo. Que eu fico com mas pedir coisas elevadas dá oportunidade para o anjo de servir, porque o anjo não tem livre-arbítrio. Ele vive de prestar serviços, para comandos criativos, comandos mentais, né? Mas então é importante que, digamos assim, que seja uma cura, né? Eles estão trabalhando o tempo Eles estão trabalhando, mas depende de um comando humano dá material para eles poderem ampliar o padrão. Por exemplo, a mudança de padrão evolutivo dos anjos se dá pelo quantum de serviço gerado. Vocês observam que interessante, quando se não fosse a Nivesan, eu também ia duvidar, por isso eu só estudo, eu sei que sou Blavatskiano, como ela disse, que esses 7 seres na frente do trono, como se chamam, são arcanjos, são devas, são elementais que fizeram seu caminho, que só tem 5 porque os outros 2 vão corresponder às próximas subraças que vêm depois. Mas o que seriam éteres, naturezas de éter? Que já gastamos os 4 elementos, mais o éter, o que será que vem pela frente? Sim, são os próximos 2 que vão ser perceptivos e estão sendo construídos à medida que a 6ª e a 7ª raça entrem. São níveis bem sutis. A gente ainda não está pronto para isso, à medida que a gente está demorando para aparecer. É interessante, porque está muito por cima dos planos da Bônada, do Anupadaka e do Adi.
Eles estão esses três aspectos do absoluto que a gente divide, porque nós somos, primeiro, a mente da gente é uma mente que separa, divide e compara. Na verdade, essa história é tudo mentira, é só para a gente entender. A única coisa real é o centro, a realidade, por onde se espalharia o plano atômico que está até no físico. O resto são planos de Maia, são criados para serem veículos, para a gente levar experiência. Isso também é uma coisa porque que a gente está aqui, isso é outra história. Mas a única realidade é essa, e o plano esse dos 7 seres que estão em frente ao trono, como tu disse, tu vês, são anjos. Então, são planos muito mais altos que o plano etérico, que o plano etérico ainda é sólido, não? É plano físico. Plano físico, sólido, líquido, gaseoso e etérico. Então, vocês veem que muita gente fala de ouvido em relação a isso. Mas eu realmente não tenho certeza em que momento eles vão poder optar, em que momento se cruzam essas linhas de novo. Só sei que nesse nível, se não fosse a Nibesa nesse livro Ciência Moderna e Ciência Antiga e Moderna, eu jamais teria pensado que esses 7 arcanjos poderosíssimos eram elementais. Eles têm a ver conosco, como tu dizes. Eles nos ajudam, eles seriam obedientes, porque como eles não têm vontade, livre-arbítrio por enquanto, eu não sei em que momento se adquire no reino angélico o livre-arbítrio, eles só sabem a lei, eles são a lei. Então, eles são os encarregados de colocar as coisas para que a gente vá aprendendo e o que a gente tiver possibilidade de aprender. Além de eles serem responsáveis por karma, das escandas, bom, a melhor proteção, que essa é a frase de Leadbeater que eu amo, para um elemental que, como não sabe o que mal poderia ser danoso, é um bom pensamento. Um pensamento puro para tudo, para atravessar os grandes terremotos da vida e tudo. É a proteção natural. A gente pode enfrentar o karma, o bem ou o mal. Mas isso que eu gosto da teosofia, por isso que eu me apaixono cada vez mais. Um bom pensamento, uma reta, de acordo com o que tu achas, que na verdade não é o que está no livro, é o que o teu discernimento permite, é a melhor coisa. Que fazer os ritos, deve ser muito bom fazer ritos para os anjos, mas se tu tens essa essência, eles te reconhecem. Não te esqueça que os anjos, e devas, anjos elementais, que moram no nosso plano causal, eles já estão tentando que a gente se ilumine, que a gente consiga essa tal de mente iluminada. Então, eles estão o tempo inteiro nos desafiando, cada um em seu nível, para que a gente se mexa. E senão a gente ia ficar parado e não ia fazer nada. Ninguém sabe ao certo se os nossos antecessores, os que nos deram os corpos físicos, são ou não elementais. Em alguns livros diz que os pitres lunares eram elementais. Pelo que eu entendi, sim, tanto os lunares como os solares. Eu ia falar isso também porque eu acho que é, né? Claro, no outro nível do que um Delfo, uma coisa assim, né? Mas... Por isso que concordo contigo, por isso que cada um tem que ir para dentro de si, porque tu vê a potencialidade de um solar, de um anjo solar. Uhum. Ele tem que ter, de alguma maneira, uma mente, por favor, tem que ter uma potencialidade, por isso que eu não gosto dessas divisões, hein? No início, sim, eles não têm, eles são fazedores, como se fossem funcionários de outros, não quero dizer de Deus, mas está toda uma escala que está tudo aí pronto para nos ajudar. E em que momento que a gente pode trocar? Maria trocou, escolheu o caminho não sei se é certo,
das parturientas. Sim, o Watson fala disso, né? O milagre do nascimento, bem forte. E o que eu acho fantástico que Geoffrey Hodgson e Leith Ritter conseguiam ver. Sim. É de uma beleza tão grande. Imagina ver a água e ver esses serzinhos de Deus ali. Eles vão descrevendo, é muito lindo, muito lindo. E saber que nós não estamos sozinhos, que nosso caminho está perfeitamente. Eu não gosto também de ser protegido, mas está tudo na mais absoluta harmonia. Já estou dizendo que eu não sei se vou poder. Ah, tá. Indra é o anjo que vai cuidar de todos os devas do Akasha. Vai ajudar de todos os funcionários de Deus que vão cuidar do ar. Ani, do fogo. Varuna, da água. E Cristi da terra. Então está tudo baixo controle. E eles agora se assustam com a gente, porque a gente já saiu muito o livre-arbítrio, mas é que vai nos permitir voltar, porque também é uma verdade. São Paulo disse isso. E os anjos, até o momento, ele tem um desenvolvimento que vai de acordo com a lei, com essas coisas. O ser humano não. O ser humano tem uma história inacabada. Diz São Paulo que o ser humano vai julgar os anjos. Então, o caminho, tem também uma coisa na teosofia, que o caminho do ser humano é um caminho sem limites. Então, nós somos privilegiados. Pena que a gente não consiga ver essas coisas. Alguma pergunta que eu possa... A gente ia ver muita cara feia, né? Porque imagina, eles organizam tudo, arrumam tudo, constroem tudo, e vem o ser humano e bagunça, mata, destrói. Sabe? Nossa! Eu trabalho no chão da fábrica. Eu trabalho bastante com os anjos. Eu sempre aprendi. Quando tu tem um pensamento bom, ele fica perto de ti, porque a energia é boa. Senão ele se manda, ele não consegue ficar perto. E esse pensamento, uma raiva. Assim. a gente faz coisas, faz certinhos com esse pensamento. Só que graças a Deus a gente não sabe como. Mas não fazemos seres elementares. A gente pode não saber conscientemente, né, Nancy? Mas com certeza a gente gera muita coisa por aí que, nossa... E de acordo com a nossa vontade, com a nossa capacidade, que graças a Deus não é muita, a gente pode fazer desastres. Imagina várias pessoas, sorte que ninguém sabe bem ao certo como funciona, eu acho. Mas se faz, você se lembra que a Helena Blavatsky dominava completamente os elementais. Mas ela tinha um baita discernimento. Mas o Watson fala também de seres que foram criados por algumas religiões, né? Que ainda continuam andando pela Terra e a religião já terminou, né? Tamanho poder que foi colocado em cima. Sim, dizem que umas sim. coisas bem assustadoras. Dizem que assim. Atlântida, por exemplo, criou esse tipo de guerra. E criou coisas que vão demorar muito tempo até se dissolverem. Eles falam de uma oitava esfera, que seria um lugar para reciclar. Mas sim, a gente não tem ideia do potencial. Acho que alguns devem estar até estudando essas coisas. É uma pena que a gente ainda não tem capacidade de criar, ou pelo menos fortalecer algum ser mais divino, né? Mas tu vê que São Paulo disse que o homem vai julgar os anjos. Ou seja, a coisa do anjo, enquanto ele continua nessa linha de evolução angélica, é limitada. Ele é lei, ele está na lei, mas ele não tem opção de sair. O ser humano não tem opção de sair, com certeza sai todo mundo e volta. Mas a Blavatsky coloca enfaticamente que só é possível entender o bem e o mal quem passou pela experiência do bem e o mal. Então, até por isso que os devas que estão no corpo causal estão tendo experiência através da gente. Com certeza. Para a sua evolução, né? Tu vê que é uma coisa que vai toda junta. Tu vê que karma também, não é? E como uns animalzinhos, o que evolucionam pelo ódio Mas é muito interessante e tem muita coisa. Esse livro de Annie Besant, Ciência Antiga e Moderna, tem Leith Ritter, e tem muitas coisas. Essa senhora ali está explicando a linha dos devas,
que é uma coisa, como é que funciona a linha da vida, não interessa muito também, porque a abelhinha, o delfim, não sei o quê. Eu acho que isso é bem interessante para quem quiser, mas eles, para começar, a linha deles é evoluir até chegar, tu vê o que é a natureza, eles têm que pegar esse conhecimento nosso e voltar com tudo, eles estão descendo. E eles aproveitam nossos mundos, o mundo causal, o mundo mental, o mundo astral, que é o mundo dos desejos, eu quero, para eles se formarem. E repetindo, é um momento do sistema solar. Tá? É um momento esse onde o Isvara é o chefe. Depois eu não sei e antes eu não sei. Mas se a maneira deles evoluir é indo até a matéria mais grossa e voltar. Eu ainda estou meio travado na coisa de confundir elemental com essência elemental. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. A essência elemental é só matéria-prima. Vai formar o que seja lá o que for. Seja lá o que for. Naquele plano. Naquele plano. Isso. Em cada nível naquele plano. Ele é só uma pasta, uma coisa assim, Exatamente. que se movimenta por atrações magnéticas. Já o elemental, quando está falando, até uma forma, um pensamento, é um elemental, porque ele já concentra, ele tem um núcleo diretivo, tem uma influência que começa a organizar a essência elemental daquela natureza, que pode até se tornar uma entidade, não sei o quê. Tanto que isso é, digamos, para entender o que faz uma encruzilhada, qualquer coisa, é isso, né? É um oficiante que joga uma forma de pensamento e comanda esses elementais para agir em determinada direção. Mas daí sim ele se torna elemental porque ele tem um foco de consciência, mas que usa a matéria-prima. Aos pés do mestre diz assim, né? Você a mente vai dizer que ela é a senhora da vontade, do comportamento. A emoção vai dizer, vai querer comandar, mas não, tu tem que comandar a mente. Esse tu é o eu superior, sei lá como que vai chamar. Mas isso desce como essência. Porque é a maneira de entrar no mundo de matéria mais grossa. Mas esses não têm absolutamente nenhum foco de consciência, é só matéria-prima mesmo. Ele tem uma consciência, eu não gosto disso porque parece que na doutrina secreta não aparece a palavra alma-grupo. Mas eles seriam comandados por um Deva superior e ele teria um tipo de consciência coletiva. Da essência da pasta da toda, essência. Né? Exato. Mas como dizem, eu não sei, não vou ler de novo para ver se diz alma-grupo na doutrina secreta. Mas isso é uma coisa assim meio amorfa. Claro, tem uns devas grandes que mandam, tu vai para cá, tu vai para lá, mas isso não sei se tem individualizado essa consciência. Eles são a própria lei, eles são a matéria, como tu falou. Que pode vir alguém que saiba comandar, mas tem um Deva cuidando disso, tem um chefe dessa matéria, no caso. Que talvez tenha passado já pela linha humana que Nossa Senhora passou, né? Que já desenvolveu um livre-arbítrio para poder melhor... Só que eu não posso te dizer aonde. Sim, a gente está especulando aqui. Não, né? eu te agradeço muito, foi muito útil, porque de todos os livros que eu vi, ele planteia as possibilidades, ele não... São linhas diferentes. Agora... Que o que a gente tem mais informação clara são as descrições dos clarividentes, né? Relatando coisas que eles acham que entenderam do que eles observam. Que eles E fizeram. também são especulações, né? Não existe muita informação de mestres falando claramente. Não, eles não falam claramente e essas formas até, eles estão falando de Krishna, são formas que foram construídas coletivamente. Pela devoção das pessoas, a gente acreditou. Por exemplo, as asas dos anjos. Não só as asas, eles não têm sexo também. É uma coisa pré, eles não chegaram ainda nem a ser reino mineral. É uma matéria muito nova, muito virgem no caso, porque ela não se desenvolveu ainda. Quando eles cheguem no fundo do poço,
subir. E aí, nesse livro do Marcos Queiroz, ele disse que eles podem evoluir pela linha humana ou pela linha débica. Mas, por enquanto, é uma massa inerte, não tem... É como tu pegar um negócio e tu formar. Está ali à nossa disposição. Agora, faça o que tu quiser e tu é responsável. Tu vê, eles não chegaram a ser minerais, eles estão antes do mineral. Eles estão mais baixos de consciência que o mineral. É uma coisa assim... É um tema que a gente tem que usar o que puder que venha da gente. Não tem onde tu te apoiar. São forças que estão ali e eles não têm como obedecer, não obedecer, eles são ali. Só para não confundir, na Índia tem muitos deuses. 30 mil. Tá. Ganesha é um deus, não um elemental, né? Eles são elementais. Como assim elemental? Ganesha é um deus que existiu, a Shiva, e que o povo de tanto evocar considera elemental isso? Eu não sei dizer, não quero me fechar, mas um povo inteiro imaginando uma coisa deve dar uma força, porque o que tem além de um princípio de vida? O resto, o centro é realidade, o resto são veículos, são maias, são ilusões, a gente que dá, que tem essa potencialidade. Aí tu cria o que tu quiser. É uma forma de pensamento, ou de várias pessoas gerando um elemental artificial, né? Como as aparições da Virgem Maria ou da Maria. Milhões de pessoas viram. É uma coisa muito interessante, é uma força que está no ser humano e que a gente está apalpando. Na verdade, ninguém tem, mas com certeza qualquer... É uma força da natureza. Tu me perguntava antes se os orixás, eu não sei te dizer, mas não me chamaria a atenção que fossem... Muitos não dizer santos, porque os santos têm um lado histórico, mas Não é porque não... eles não são, a figura já não é mais um ser histórico, ele gera algo que se torna representativo pelo santo, mas é o elemental. Quando a Mas gente você- sente, ele vai vibrar com E aquela tu chama frequência. como tu quiser, tu Sim. quiser chamar de santo, de Deus, do que for. Mas assim, a fonte da vida é uma só. E também dizer é uma. Tu já está definindo. Não, a vida é uma coisa e o resto é a gente que fez, como ela disse. Pois são forças da água. São, por exemplo, a água, eles vivem no elemento deles. O fogo. Então não é nada que a gente possa com a mente dar uma forminha e colocar limites, não. É uma coisa que fica para que cada um... Então, na água, eu sempre aprendi que são as ondinas. São É que aqui deve ter uma... Sim. É que vários povos falam desses elementais e dão nomes diferentes. Aqui é que aparece. Mas por isso- Esses são os hindus que eu te disse. Vai ajudar do ar, da água, Varuna. Aqui está a coisa indiana, mas tu chama como tu quiser. São os senhores que cuidam, senhores, também não são senhores. Mas eles não têm forma, não têm corpo físico. Eles são energia. Que nós, seres humanos, temos necessidade de dar forma, enxergar, então a gente acaba insistindo e gera forma, né? Antropomorfidade. Exatamente, antropomorfismo. É isso aí. E a começa com desenho, né? As coisas começam a ser pessoas. Sim, É exatamente. que a nossa mente precisa errar tudo para... A gente cria, por exemplo, eu não sei qual é, quando perde uma coisa, chama o seu Chico, coisa que vale. Todo mundo apela para aquilo que está criando um elemento. Lógico. Sim. E aqueles elementais que somem Sim. com as coisas e tudo. Olha o potencial que nós temos. Tem nada a ver com o gnomo. Sim, tem a ver. Tá Não ser Então, o... se esse pererê é um... Sim, a nossa. Desculpa, então. Mas claro que é. É? Por isso que eu disse, cada cultura dá um nome diferente. É. E não essa criança vem às vezes. Então, como se forma essa forma pensamento que vira uma coisa para muitas pessoas iguais.
que eles são gordinhos? Olha, se a gente extrapolar um pouquinho, nós somos elemental, uma abstração. Essa valeu. Eu li atrasado, não vi no teu WhatsApp, um livrinho que o Vicente fez sobre o Com certeza. Vive no Eterno e tal, ele foi usando linha por linha, né, que fala do anjo solar e tal, e que o tal do anjo solar, que foi um humano no outro Manvantara, é o nosso tutor. Então, quase que nós somos o TCC do anjo solar. Mas não Nós somos somos o trabalho de formados. formatura do cara, né? Quer dizer, nós somos, né, orientado, governado, insuflado, estimulado, mas o que somos nós também? Somos então, forma de pensamento.